O tomate é amado pelo mundo inteiro. Foi batizado de pomodoro ou maçã dourada por italianos e pomme d'amour, ou maçã do amor, pelos franceses, por supostamente ter qualidades afrodisíacas. Alguns ingleses do século XVII afirmavam que era tóxico, mas por volta de 1780, o molho de tomate já era usado amplamente na Inglaterra. Essa rama a princípio foi cultivada como planta ornamental em jardins ingleses, porém mais tarde foi banida para o quintal de trás, por ser vista como feia e desengonçada. Hoje, plantar tomate está na moda de novo, com a onda de sustentabilidade. Nada se compara ao sabor de um tomate maduro plantado em casa. Sou Siloé Oliveira, jardineiro aficionado por tomate. Nesse episódio, vou mostrar como eu planto tomates. Por ser uma planta de cultivo fácil, torna-se perfeita para jardineiros de primeira viagem. Fique ligado e aprenda alguns truques e dicas do cultivo caseiro nesta minha horta na cidade. O verão é o auge da temporada de tomate nos Estados Unidos. Ele é uma planta de fácil cultivo, a não ser quando resolve não ser. Tudo depende do clima. Se você já lutou contra algumas doenças persistentes do tomateiro, você sabe exatamente do que estou falando. Anteriormente, eu mostrei como eu montei um canteiro Hugelkultur no meu quintal. Eu plantei tomates nele, e eles cresceram bem. Mas nesse episódio, eu vou mostrar como eu normalmente planto tomates em canteiros comuns, desta vez no meu quintal da frente. Eu germinei as mudas dentro de casa durante o inverno aqui, e na primavera deixei elas se aclimatarem do lado de fora. Preparei canteiros de 1 metro de largura, adubando com um pouco de esterco bem decomposto. Mas não exagere, muito esterco causa o crescimento excessivo de folhas em detrimento dos frutos. Também adicionei um fertilizante orgânico rico em fósforo e potássio. Eu não recomendo o uso de fertilizantes químicos, eles aumentam a produção temporariamente, porém comprometem a microbiota do solo, que naturalmente provê nutrientes para as plantas. O uso de fertilizante químico torna as plantas viciadas. Eu aro a terra com um garfo de jardim forte. O garfo areja o solo sem causar a compactação que motocultivadores ou pás causam. Eu espaço as plantas de tomate em um padrão diagonal versus um padrão quadrangular. Nós estamos acostumados com planos cartesianos quadrangulares. Vemos isso nos planejamentos de cidades, na disposição de carteiras na sala de aula, no papel quadriculado. Nem sempre essa disposição é a mais eficaz no uso do espaço. Em uma área de 1 metro por 3, consigo colocar até 30% mais plantas de tomate em um padrão diagonal versus um quadrangular. Desta forma, consigo ter mais plantas e, portanto, mais variedades de tomates em um espaço menor. Eu sei que o espaçamento que eu uso para tomates é considerado muito perto. É aconselhado plantá-los 1 metro de distância um do outro. Então fica a dica para quem nunca plantou tomate. Plante eles com 1 metro de distância para facilitar o cultivo e melhorar a circulação de ar em torno das plantas, ajudando a prevenir algumas doenças fúngicas que destroem tomateiros. Experimente com distâncias menores quando você ganhar experiência. Eu os planto com cuidado, mas com firmeza. Outra dica, se as suas mudas de tomate estão finas e longas por falta de luz na germinação, não desista. Você pode enterrar a maior parte da muda deixando somente a ponta de fora. Ela vai criar raízes do caule, fazendo com que a planta fortifique-se. Seus tomates vão crescer rapidamente. Isso é, se você plantou no lugar certo e na hora certa. Em alguns lugares frios, tomates só devem ser plantados ao ar livre quando não existe perigo de geada. Na maior parte do Brasil, eles crescem o ano inteiro. Aqui em Maryland, eu só posso plantá-los em maio. Plante tomates somente em local ensolarado. Ele precisa de um mínimo de 6 horas de sol todo dia para crescer e produzir. Plantar na sombra ou sombra parcial não funciona. Mas se o seu terreno está em sombra parcial, plante tomate cereja em vez de tomates grandes. Inevitavelmente, tomates precisam de suporte. Existem 2 tipos de tomates, determinado e indeterminado. O tomate determinado cresce até uma certa altura e produz um número definido de folhas e depois para. Já o tomate indeterminado continua crescendo e produzindo desde que as condições estejam boas. Eu prefiro o indeterminado, porque produz mais e por um maior tempo. Devido a este hábito de crescimento, eles precisam de uma boa estrutura para segurá-los. Eu prefiro fazer meus próprios suportes, com coisas que eu já tenho. Eu construí essas estruturas mais formais, que lembram os jardins franceses, com madeiras de demolição. Essas peças torneadas eram parte de uma escada, que estava sendo jogada no lixo. Eu resolvi construir tutores de jardim. Tudo que você precisa é madeira, parafusos, imaginação e a habilidade de mexer com madeira. E dá para construir essas estruturas com pouco dinheiro.
Vou mostrar um passo a passo da construção de um desses tutores em um episódio futuro. Esses tutores já duraram 5 anos e nem são de madeira de lei. Depois de colocar a estrutura sobre a sua planta de tomate, eu coloco uma malha de arame no meio do tutor para ajudar a apoiar as plantas. Não deixar que os tomates toquem o solo é essencial para prevenir doenças fúngicas. Isso também faz com que os tomates não apodreçam antes de madurar. Use barbante ou tiras de uma camiseta de algodão velha para amarrar as ramas no apoio. É importante manter o solo coberto com palha para prevenir que respingos do solo caiam nas folhas, transportando esporos de doenças fúngicas, bem como para manter a umidade e fertilidade adequada nas raízes do tomate. Se você seguir essas dicas, plantando seus tomates em um local ensolarado, fornecendo água suficiente, eles vão crescer rapidamente e produzir em abundância. Há outras dicas por aí para ajudar seus tomates a render mais, incluindo a poda dos brotos laterais. Eu pessoalmente não tenho muito tempo para fazer isso, e eu apenas deixo eles crescerem naturalmente, apoiando eles aqui e ali. Mas pode ser uma ótima ideia experimentar essas técnicas e ver se dá certo para você. Um tomateiro pode produzir em abundância, ou pode ser exigente e propenso a doenças dependendo do seu clima. Se você conseguir colher caixas de tomates, ou apenas um só, depois da primeira mordida, em um tomate fresquinho maduro, na rama plantado em casa, você chegará à conclusão de que a vida é muito boa.